A invasão da cultura do ódio nas escolas. Como lidar com essa ameaça agora? Pois é, minha gente, com esse tema extremamente necessário, estarrecedor, triste e revoltante, nós damos início a mais um episódio do Papo Júri, seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado por meus queridos amigos Bel Becker. Gerson Cardoso Gersinho. E como o Vininha trouxe aí, é um tema muito pesado, mas importante da gente discutir, principalmente que é preciso a gente buscar uma cultura de paz. E é um desafio muito grande quando a gente fala sobre cultura de paz, sobre combate ao discurso de ódio no ambiente escolar, que, na verdade, há uma saída, né, de uma perspectiva do ódio dentro de casa, na comunidade, nas instituições, alcançando uma das manifestações no ambiente escolar. Então, vamos começar o nosso debate de hoje pensando o que a gente pode fazer para contar novas narrativas. E trazendo um dado do Instituto de Educação e Ética da Unicamp, né? A partir de uma da pesquisa da professora Thelma Vinha, que indica que nos últimos 20 anos foram 20 ataques, 20 massacres em escolas em solo brasileiro, e com um aprofundamento nos últimos meses, né? A partir de agosto do ano passado, houve um aprofundamento muito maior. Nós tivemos o caso agora recente ali, que aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. Dias anteriores, o caso de Blumenau. Tivemos também um caso agora, há umas 2 ou 3 semanas, em Suzano, se não me falha a memória. Além disso, várias e várias ameaças. Somente esta semana, 100 adolescentes foram apreendidos pela polícia, desarticulando-se, assim, tentativas de novos atentados a escolas. E eu queria fazer um questionamento a partir do nosso histórico recente, o nosso histórico político recente, inclusive. Qual a influência que esse histórico de aumento da violência, que a gente não pode negar que desde 1500 a história do Brasil é de violência e opressão extremadas, né? Então, mas houve um período histórico recente com uma tentativa de arrefecimento dessa sanha opressora do Estado, mas que foi cessada, né, a partir de um golpe em 2016 e a partir da eleição de um governo com contornos muito bem definidos, alinhados ao fascismo, e com alinhamento ideológico com ideias ultraliberais, como as oriundas dos Estados Unidos, por exemplo, né, que, para além da violência estatal, promove também aquela violência ali tete a tete, né, per capita mesmo, através de uma política de armamento da sociedade. E até que ponto esses elementos influenciam nessa invasão ainda maior, porque a história, olhando de fora, pelo menos da educação e da escola brasileira, também é constituída por microagressões, né? Mas esse aprofundamento ainda maior, até que ponto está relacionado com esse histórico recente lamentável do político do país? O que a gente vem observando no cenário político, a gente já tratou disso aqui em vários momentos, aumentou muito a questão da violência no nosso país, né? A gente teve um período de liberação do uso de armas de uma forma muito maior, né? A gente teve uma flexibilização e agora a gente conseguiu, no revogaço do atual presidente, voltar ao que era anteriormente, mas a ideia ela fica, né? O que a gente precisa entender é que o estado de medo, o estado de terror, ele é muito maior quando atinge famílias. Pais e mães sentem muito mais medo, né, de lidar com situações de violência no nosso país. Então, assim, o que a gente vai ver a partir de agora vai ser muito comum, uma disseminação de um estado de alerta muito maior. Mas não é de agora, né? O que a gente está observando é que está incrementando muito por conta dessas ideias, e, em minha humilde opinião, em um local que é ultraliberal, ultralibertário, a gente não consegue se comunicar bem se não houver uma magia na educação, uma transformação na educação. E essa transformação na educação não se faz em 1 ano, 2 anos. Infelizmente, a gente precisa ser enérgico, mas a gente não tem nada de imediato para conferir. Eu estava aqui observando que o nosso governo atual, nosso ministro da Educação, ele já colocou uma portaria em vigor, né, que promove a prevenção, a publicações e a remoção de conteúdos significativos que possam indicar ataques às escolas nas redes sociais. Então, essa foi uma das medidas de imediato para poder dar um retorno à população, a esse estado, né, esse clima de cortisol alto, como diria na medicina, né? Tá todo mundo muito alerta agora, tá todo mundo muito num estado de clamor, pedindo por medidas, né? E a gente já viu aí projetos de lei para poder colocar os policiais armados dentro das escolas. A gente viu aí projetos que prometem, né, além do armamento de policiais dentro de escola, mas também
também detectores de metal, enfim, o quanto o Estado pode desembolsar para poder fazer com que isso seja efetivo e o quanto isso de fato seria efetivo. Porque quando a gente lida com cultura do ódio, a gente, como a gente tem dito, né? A cultura ela só se mexe, ela só muda com o tempo e com muita política de informação, de educação. Então, até que ponto essas medidas pontuais, né, e firmes sobre segurança, elas vão de fato nos dar a segurança. Segurança é um estado de espírito. É importante que a gente diga isso. Pensando aqui no que vocês estão trazendo de reflexão, até antes de eu apresentar meu ponto de vista, quero fazer só uma retificação no dado que a Virginia trouxe. O ataque que aconteceu na creche em Blumenau, Santa Catarina, vitimando 4 crianças, foi no mesmo dia que vitimou uma criança de 9 anos no Rio de Janeiro, né, na comunidade em Madureira, e também um jovem de 19 anos, entregador de água. Mas, na verdade, o que aconteceu? A gente sabe que não houve a mesma repercussão midiática, há uma seletividade na mensagem passada e também no sentimento de dor, né? Se a gente for parar para pensar, 365 dias do ano, pessoas negras são vitimadas, crianças em torno da escola não têm acesso à escola por conta da violência, por conta de ataques, enfim. Acho que também é importante trazer essa informação. A gente também vive hoje numa sociedade que a falta de amor ao próximo, a questão das inversões de valores, a questão da falta de eticidade nas relações sociais é marcada. Isso daí termina também culpando a própria subjetividade do indivíduo. E quando você tem todo um cenário, eu achei muito interessante, eu não sei se vocês tiveram acesso, a um card que foi feito pelo IDEAS, Assessoria Popular, é uma organização não governamental, viralizou justamente diante desse fato lamentável, né, que tem acontecido, mostrando um contraponto muito interessante do que está acontecendo. Normalmente a gente visualiza esse cenário pensando no que as pessoas conseguem visualizar como causa, apontam como o bullying e possa ser um gatilho, apontam como a negligência parental, mas não param para pensar também na questão da própria vulnerabilidade das pessoas em relação às ideologias extremistas, o acesso irrestrito às redes sociais, às plataformas, como o Beto trouxe também aí a questão do acesso à arma, que teve então essa limitação agora, né? Mas sempre foi um discurso difundido. Curtiu? Então deixa o like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo jurídico nosso. Nós estamos também no Google Podcasts e no Spotify. E no Instagram é o @papojuriscast. A gente vive também num momento que um ato desse ganha uma espetacularização enorme na mídia. E também vivemos, como a gente sempre discute aqui no Papo Júris, numa sociedade que tem discriminações estruturais sistêmicas. E esse discurso de ódio é transportado desses ambientes fechados e particulares, ou até mesmo público, quando a gente vê as instituições fomentando, e chegam até a escola. Chegam até a escola no sentido de que aquelas crianças, aqueles adolescentes, têm toda uma formação privada e terminam nesse espaço de relações sociais, introduzindo o que ela tem de acesso em casa, os valores que são transmitidos para ela comunitário, gerando todo esse processo que fomenta toda essa ideia de ódio, desumanização e acaba promovendo esses ataques nas escolas, né? Como discutir a cultura da paz? Se dentro do seio familiar a gente tem o ciclo da violência evidenciado, porque uma das coisas que a gente precisa, e a gente já falou isso aqui no Papo Júris, a gente bate nessa tecla, a origem da violência na nossa sociedade, ela é familiar, mas o que está acontecendo é que as famílias realmente estão se portando de uma forma tão irresponsável, passando essa responsabilidade para a escola, e a escola sem saber o que fazer, que as coisas estão cada vez mais visíveis nas redes sociais. Onde é que você vai ter acesso àquela informação que a escola não passa, que a família não debate? Nas redes sociais. Ou melhor, aquela informação tão criteriosa, ela não está nem nas redes sociais, ela está na Deep Web. Mas hoje, Bel, eu vou pedir licença só para discordar, Bel, de você em um ponto muito específico. Eu não acho que a violência, o nascedouro da violência esteja nas famílias. A gênese, efetivamente, na minha opinião, está no Estado. O Estado é o maior promotor de violência generalizada. A família acaba sendo a reprodutora dessa violência que é criada, que é gerada, reprodutora e, ao mesmo tempo, vítima, sabe? E aí, lá na ponta está escola, lá na ponta estão outros elementos e as famílias acabam não tendo, em sua maioria, pode ser, amigo, mas assim, historicamente falando, a gente tem, na ausência de um Estado, as famílias, né? Onde não havia uma organização, uma estrutura institucional, a gente havia a família. A família, ela sempre foi a única organização histórica e ela é realmente o berçário da violência, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em contrato social para a formação de um Estado, a gente
gente fala que houve um consenso entre famílias para que houvesse um Estado, entende? Antes de tudo, a gente tem a família. A família é a maior instituição que nós temos, a gente precisa cuidar dela. No Nascedouro, lá, aquela visão russoniana do contrato social que alguém botou cercadinho, eu ainda posso concordar, mas hoje, pelo menos, no Estado contemporâneo, o maior promotor de violência é o próprio Estado. É uma violência institucional que é difundida de uma forma muito brutal, seletiva, inclusive. Mas, a partir do que, não sei se foi você ou se foi Gersinho, você que falou a respeito da Deep Web, esse mesmo estudo da professora Thelma Vinhas, da Unicamp, indica uma mudança muito significativa do padrão, né, de acessos, porque hoje tudo isso, todo esse discurso supremacista e todos esses elementos que essas, aspas, comunidades nazifascistas trazem, estão na superfície. Então, a pessoa não precisa mais ir para a Deep Web. Esse estudo que ela encabeçou demonstra isso. O que é algo mais gritante ainda, porque aí perpassa por um outro tema que é extremamente espinhoso, tanto quanto necessário, que é a regulação de mídias, que agora o Flávio Dino está batendo e está sendo malhado por conta disso, porque essa estrutura neoliberaloide indica que regular é a mesma coisa que amordaçar e estabelecer censura, e não é. É apenas uma ação necessária para poder filtrar aquilo que chega, inclusive, às pessoas, não como forma de censura, mas como forma de retirar a potencialidade lesiva de informações falsas, de discurso de ódio. Inclusive, nesse caso de Santa Catarina, eu acho que desse caso aí de Santa Catarina, eu chamo de uma pretensa psiquiatra, psicoterapeuta, deu uma entrevista na qual, olha, minha gente, em pleno século XXI, abril de 2023, ela ressuscita o discurso do racismo científico ao afirmar que é possível prever, a partir de características físicas da pessoa, se ela é uma potencial criminosa. Karina Rodrigues, imagina. Um discurso lombrosiano lamentável por uma pretensa profissional de saúde mental. Então, olha o que é que a gente precisa, sim, regular e regulamentar para evitar de se propagar. E o vídeo viralizou. Imagina a pessoa ouvindo isso, um leigo. Para quem não sabe, Lombrósio foi um cientista, né, de uma época que foi utilizado, as ideias de Lombrósio foram agregadas a ideias nazifascistas e que foi, assim, um grande propulsor para as primeiras prisões em Alemanha, grupos étnicos distintos dos arianos. A gente teve muita apreensão, por exemplo, de grupos de ciganos, de grupos de estrangeiros, né, e foi, assim, a propulsão, né, foi crescendo até chegar nos judeus, que tinham ainda um poder econômico na Alemanha, mas a tese de Lombrósio foi, assim, na crescência. A gente vai agora aprendendo os ciganos, a gente vai aprendendo para chegar até os judeus. É bem complicado isso, porque essas ideias, elas ainda permanecem, né? E, assim, a grande propulsão dessas ideias, inicialmente falando, quando a gente nem tinha noção de que elas ainda permaneciam no ar, estava na Deep Web, né? E agora ela saiu da Deep Web e está muito acessível. Ela tá muito e a partir daí é possível traçar o perfil dos assassinos, né? De quem comete esses ataques, né? A partir daí fica muito mais fácil rastrear, não só porque invariavelmente também é pego, mas porque é possível identificar toda a rede que está por trás daquela pessoa que cometeu o ataque. Aquela pessoa que cometeu o ataque é a ponta de lança, mas tem toda uma rede atrás. Então, esse estudo indica também que são grupos supremacistas. As pessoas, invariavelmente, são pessoas, geralmente homens, pessoas de sexo masculino, brancos, e, por que não dizer, eu não vi esse dado, Conservadores. A pesquisa, conservadores, né? mas classe média. Porque é aquela pessoa que tem todo o aparato necessário para ter acesso a internet, ao aparelho, para ficar em casa o dia todo, no quarto, sem precisar ir trabalhar, ir para a rua. É importante a gente ter uma noção do que é Deep Web para a gente poder entender até qual é a relevância dela nessa história toda. Porque quando a gente fala rede social, a gente já tem noção. A gente está falando de plataformas que a gente pode controlar. Sim, eu acho necessário censurar, sim. Inclusive, tem um projeto que funcionou muito bem na Nova Zelândia, que foi um projeto de regulamentação de algoritmo. O algoritmo, ele identifica possíveis suicidas e possíveis agressores de escolas na Nova Zelândia, e aí a Premier, ela fez um pacto internacional para poder promover uma reunião, né, de dados algorítmicos para poder chegar à Secretaria de Educação e levar isso para a escola. O Conselho Pedagógico da Nova Zelândia batia lá no dia seguinte e falava: vem cá, fulano, vamos conversar. Então, assim, eles descobriam quem eram os possíveis perfis. Mas por que eu estou falando da Deep Web? No momento que a gente regulamentar as redes sociais, volta para a Deep Web. Na Deep Web, a gente não tem regulamentação. Não existe algoritmo
na Deep Web. Para quem não sabe, é como se fosse um sistema DOS, né, de um computador, em que você clica em pastas e você, nessas pastas, você não tem limite de texto, de caracteres, não tem limite, não tem válvula de censura de temas. As fotos, elas são explícitas, você pode colocar pornografia, inclusive os perfis criminosos estão todos em Deep Web, entendeu? Então, assim, a gente vai... É importante a gente saber que existe uma limitação, né, de toda a regulamentação. A gente vai regulamentar aqui e volta para lá. Lá é difícil de regulamentar. Inclusive, os policiais têm acesso à Deep Web e eles fazem... eles sabem da Deep Web, eles fazem buscas, inclusive, de perfis de pedófilos lá. No dia 13 de abril, Flávio Dino até trouxe publicamente que está tendo um contato frequente com as plataformas digitais justamente para tentar coibir essa questão da propagação do discurso de ódio, né, que termina fazendo com que seja também uma forma de trazer todo esse terror psicológico, de realmente também fomentar a materialização desses atos. Eu me recordei também agora que, ao realizar a busca e apreensão na casa desses adolescentes, em torno de 100, encontraram também com seus familiares elementos que representam também esse discurso de ódio. Isso daí também é importante a gente pontuar. E outra coisa também que eu acho muito necessário a gente falar é, como o Vininha trouxe, eu também, no sentido da responsabilidade do Estado na prática de tudo isso. A gente vive hoje numa estrutura de Estado que você termina repartindo responsabilidade. Você vê isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vê isso também no próprio Estatuto do Idoso, é dever da família, do Estado e da sociedade. Muitas vezes você termina responsabilizando aquela família que também é vítima de toda essa estrutura perversa que a gente vivencia hoje. Quando a gente fala também sobre a questão da violência nas escolas, do discurso de ódio, a gente percebe também que esse cenário traz uma raiz no passado que também já mostra o quanto a educação pública é violentada, né? A gente percebe o sacaneamento de professores, do corpo humano. A gente percebe também que é um ambiente muitas vezes hostil, marcado pela agressão física, agressão psicológica, agressão verbal para o corpo docente. Isso daí precisa ser enfrentado. O que aqui de fato foi promovido enquanto incentivo, enquanto investimento para que esse cenário não mude, porque quando acontece um fato desse, ele deixa abalos psicológicos, deixa traumas, deixa perda de entes queridos, e também para você retornar àquele ambiente termina sendo mais complicado. A gente precisa também pensar o que é que tem sido feito para terminar também promovendo essa maior humanização nesse ambiente, quais são as informações trazidas nos seus currículos, né, durante esse processo educacional. Acho muito importante também o que está sendo promovido dentro da sala de aula. A violência já acontece naturalmente nesses ambientes, por exemplo, quando você tem toda uma estrutura que começa a negar acesso a uma pessoa com deficiência numa sala de aula. Como a violência é percebida numa perspectiva diferente, mas são microagressões que terminam se comunicando com todo esse processo, e quando acontece isso, já é uma explosão para mostrar assim, poxa, não está tudo certo, a gente precisa dar um basta. Antes da gente entrar ao ar, eu vi uma entrevista de uma mãe, desculpa não trazer o crédito de onde foi que eu percebi essa fala dela, que me chamou bastante atenção. Ela é uma mãe atípica, o filho dela tem autismo, e ela disse que se sentiu muito violentada, revoltada a chegar à sala de aula, e eu vi de outra mãe falando que agora essas crianças com laudo na sala de aula terminam sendo um meio de promoção de novos atentados, já que a sociedade, que é capacitista, termina atribuindo a ideia de um ato praticado dessa natureza por uma pessoa que tem alguma deficiência mental. O quanto isso produz estigmas, e quanto isso produz exclusões, e quanto isso também termina promovendo um ódio entre pessoas, uma sociedade que é diversa, que deveria buscar a inclusão, né? E que não acontece. Essa inclusão não acontece também pela própria omissão estatal. A gente precisa também ter as instituições públicas, os órgãos públicos fiscalizando tudo isso para que não aconteça a marginalização de pessoas no espaço que deve ser de agregação. De acolhimento. É porque, Gessinho, eu, na condição de um ser humano, aspas, normal e padrão, tenho que afastar de mim, ao máximo, a possibilidade de uma imagem associada à possibilidade de cometimento de qualquer ato brutal e criminoso, porque eu estou sempre acima de qualquer suspeita, e por isso eu preciso estabelecer suspeitos outros que destoem de mim, né? Claro, a responsabilidade é sempre do outro, né? O típico nunca quer assumir a culpa, né? Eu acredito muito que nessa estrutura que nós vivemos, conservadorismo ainda impera, o patriarcado ainda impera, e muitas das nossas ideias preconceituosas ainda imperem, muito por essa ideia de que o cerne das decisões, elas não nem sempre são compartilhadas com o Estado, tá? Os conservadores
conservadores, eles estão aí muito mais por conta do conservadorismo familiar. Boa parte das coisas que são produzidas de preconceito vem realmente de uma estrutura familiar e que hoje está completamente desequilibrada. O governo, o Estado, ele tem uma responsabilidade de ajudar a reestruturar as famílias, mas cada um tem a sua responsabilidade. É possível, sim, a gente conviver, cada um fazendo a sua parte. A família fazendo a parte dela, e a família ela tem uma responsabilidade sim com seus filhos, o Estado com as famílias e as crianças, e assim para poder sucessivamente manter as instituições funcionando. Realmente a gente não vai ter um retorno em pouco prazo. É importante a gente ter calma nesse momento, porque o retorno ele só se efetiva se a gente propagar uma cultura de paz. E cultura de paz é cultura de acesso, de aceitação, de diversidade, é cultura da gente entender que o diferente importa. A gente sempre fala isso aqui no Papo Júris, né? Faz parte do nosso discurso. Então, vamos promover isso. Qual é a nossa responsabilidade nessa sociedade, se não a gente promover essa cultura de paz? Verdade, e pensar também que colocar um policial na escola, além de você promover já esse contato violento para com o aluno que chegue também, não é resolver não, a gente tem que atacar o problema na própria raiz. Bora ver quais são os valores que estão sendo transmitidos também nesse ambiente e dentro de casa também é importante, né? Exato, além de reabrir feridas, né? E vamos prestar atenção em nós mesmos e em quem está ao lado, sobretudo nas crianças e nos adolescentes. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Aproveite para ativar o sininho para nos curtir no Instagram, @PapoJurisCast. Estamos também no Google Podcast e no Spotify. Um beijo no coração. Vamos tentar, tanto quanto possível, cultivar o amor. Tchau. Tchau.